Boa noite. Nós vamos começar mais uma aula falando a respeito do Ministério Profético. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos começar orando, pedindo realmente que Deus esteja trazendo clareza, entendimento para a palavra que vai ser ensinada nesta noite, né? Então, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer por esta oportunidade e privilégio que nós temos de estar aqui reunidos e queremos pedir realmente que o Senhor renove a nossa mente, os nossos corações para receber, ouvir a palavra que vem da tua boca, para que nós possamos realmente ser ensinados do Senhor e realmente sermos fortalecidos, ó Deus, dentro do chamado, do ministério, da visão profética que o Senhor tem preparado para nós como pessoas e como igreja também, Senhor. Então, obrigado pela vida de cada um, daqueles que estão presentes e aqueles que vão assistir depois, que realmente Você esteja iluminando o nosso entendimento, abrindo os nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito do Senhor diz para cada um de nós. Assim, eu oro e peço sobre nós a bênção do Senhor, agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Queridos, nós vamos falar hoje a respeito de revelações, de visões e sonhos proféticos, tá? Então eu quero começar com um texto que eu gosto bastante, que está no livro de Jó, capítulo número 33. Então quem está aí com a Bíblia à mão, né, pode abrir. É um texto que é para mim assim muito gostoso de ler e que fala a respeito deste tema, né, de Deus falando conosco através dos sonhos e das visões. Então, eu vou ler alguns desses versículos aqui, Jó 33, a partir do versículo 14 até o versículo 28, que fala a respeito deste assunto de sonhos e visões, tá? E então, todos abriram aí? Jó 33. Um pouquinho aí o livro antes dos Salmos, né? Jó 33, 14. Tá? Chegaram? Tudo certo? Muito bem. Vamos lá então. Tá? Jó 33, 14. Diz assim: Antes Deus fala de um modo, ou uma ou duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Então fala de Deus falando para os homens, mesmo assim os homens não percebem que Deus está falando. Jó 33 o quê? 14. 33, 14. Deus fala de um modo ou outro, ou de dois modos, e o homem não atenta para isso. Ninguém atenta para isso. E aí ele diz: em sonho ou em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Tá? Então, até uma coisa interessante que aprendendo isso na faculdade, falando a respeito de sonho, de sono, tá? Sono e sonho também, né? Uma coisa muito interessante que os neurologistas ensinam é que todas as pessoas sonham 2 ou 3 vezes por noite, tá? Só que a gente não lembra do sonho, tá? Mas todos nós sonhamos, que tem uma fase chamada sono REM, tá? Que o REM é Rapid Eyes Movement. Então a pessoa, quando está sonhando, ela faz movimento com os olhos assim, fica virando de um lado para o outro, tá? Então se você vira alguém dormindo, se ela está balançando os olhos assim, olho fechado e o olho virando de um lado para o outro, tá? Esses movimentos rápidos dos olhos, né, na verdade é a fase do sonho, a fase do sono que ela está sonhando, tá? Só que para lembrar do sonho, ela precisa acordar imediatamente após aquele sonho, senão ela não lembra e ela acha que não sonhou, tá? Mas todos nós sonhamos. Então tem a parte do descanso físico, do sono, né? E a parte do descanso mental ou emocional, que é a parte do sonho, tá? Então, e a pessoa sonha, tem ciclos de 2 ou 3, depende das horas dormidas, tá? Quantas horas dorme. E a pessoa normalmente lembra do sonho, ou se ela acorda de madrugada assustada, tá? Aí ela acorda de madrugada e ela lembra daquele sonho. Ou então, no sonho da manhã, quando ela está prestes a acordar, ela tem um sonho e ela acorda e lembra do sonho, né? E até se não acorda imediatamente, eu muitas vezes eu sonho, sei o que eu sonhei, e aí passa 5, 10 minutos que eu acordei, eu falei, como é que era o sonho? Esqueceu completamente, né? Porque não estava na fase, na hora certa para acordar, né? Tinha que ter dormido um pouquinho mais para concluir o sonho. Mas uma coisa muito interessante aqui também é que ele fala o seguinte, olha, Deus fala de duas formas, uma ou duas formas, tá? E ele fala em sonho
tá? Ou em visão noturna, tá? Então, uma coisa é ter visões, são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é ter visões e outra coisa é ter sonho dormindo, tá? E outra é uma visão que pode ser dormindo, pode ser meio acordado, tá? E aí, sonho ou visão você pode lembrar. Sim, pode lembrar. Como é que eu vou identificar Pode se lembrar. é uma visão ou sonho? Então, mas a diferença é só o seguinte, né? Até ele fala que é uma coisa muito interessante, ele fala assim, em sonho ou visão noturna. E ele diz assim, olha, quando cai sono profundo sobre os homens, tá? A fase de sono profundo é quando tem sonho, tá? E a parte quando adormece na cama é quando tem visões, tá? Então tem uma diferença. E isso se explica, até tem as ondas cerebrais, né? Ondas alfa, ondas beta, ondas gamas, né? Que faz no exame do eletroencefalograma, né? Fica aquele monte de riscado lá que é assim. Tem vários tipos de ondas ali também, tá? Então, quando a pessoa está adormecendo, a pessoa entra num estado de ondas cerebrais chamadas alfa, tá? Então aí até, isso é bem conhecido. Tem sonho na perto de casa, alfa. Sonho alfa? Do Tá. Então, Sonhos, alfa. então, mas o alfa não é com sonhos, é visão, é a visão noturna. O que acontece? É aquele negócio assim que a gente comenta, tá? O exemplo é muito simples, né? Que a pessoa está lá assistindo televisão, no sofá ou na cama, e está assistindo, mas está meio sonolento, tá? Então ele está entrando no sono, né? Então ele está assistindo, e aí vem alguém, desliga o televisor. Por que você desligou? Eu estou assistindo. Não está assistindo nada, você está dormindo, tá? Então é aquele... E fica bravo ainda, né? E fica bravo. E a pessoa fica brava porque desligou. Mas você olha pra ele e você está dormindo, né? E a pessoa tá assim. Então, esse momento são essas ondas alfa cerebrais. E o que acontece? Então, ele não está em vigília totalmente acordado, mas também não está dormindo em sono profundo, tá? Então, ele tem percepção do ambiente, tem percepção dos movimentos, tem a percepção do que está assistindo televisão, mas ao mesmo tempo não está captando tudo aquilo, né? O consciente dele já está rebaixando para o sono, tá? E nesse momento aqui é que fala assim, quando adormece, ele fala assim, respectivamente, né? Deus fala de dois modos, em sonho, quando cai o sono profundo, que é no meio da noite, né? Algumas horas depois de dormir, tá? E em visão noturna, quando adormece na cama. Então tem a frase aí colocada, né? Respectivamente, é dessa ordem mesmo que acontece. Tá? É aquele sonho que a gente tá começando a dormir, que dá um negócio assim, que a gente tá caindo. Isso, então, isso é outra coisa, né? Isso aí é quando a gente faz arte durante o dia. Exatamente. Quando a gente não acaba o sonho e fica manipulando o final do sonho. Ninguém nunca fez isso. Agora eu que vou dar o final pra esse sonho, do jeito que eu quero. Então, pode ser assim. Não, Aí é imaginação, aí não é sonho. Às vezes ele tá sonhando um sonho bom. E aí vem alguém vem e te acorda. Te acorda bem na hora. Bem na hora, pois é. Não sei o que deu. Aí isso já vai acontecer. Muito bem, então é assim, então realmente, essa situação do estado alfa, tá, inclusive, ela esse estado de sono e vigília, que a pessoa está em sonho, tá? É muito usado isso para, vamos dizer assim, manipular as mentes, tá? Tá? Então, por exemplo, fazer yoga, né? Então, a yoga, o que é? A pessoa, ela relaxa, tá? E esvazia a mente, tá? Esvazia a mente. Então, e aí, alguém dá um comando, ele dá comando. Então, agora você vai pensar nisso, agora você vai ver tal coisa, e a pessoa começa a imaginar mais aquilo que está sendo manipulado, tá? Então, realmente assim, então isso é usado não somente no yoga, mas outras formas de meditação, né? Transcendental, o pessoal da nova era usa muito isso, no sentido de criar um pensamento, tá? Que a pessoa não tem consciência para dizer sim ou não, ela simplesmente recebe, tá? Ela recebe as informações e ela é doutrinada e ela é assim, induzida
a pensamentos, a vontades, né? Dessa forma assim. Tá? Como quase uma hipnose. E a hipnose, a pessoa é levada para assim, o cérebro vai, relaxa o cérebro, diminui aquele ritmo de onda cerebral, né? Então ele relaxa e ela recebe a informação, é ensinado, até mesmo, por exemplo, dessa forma, tem cursos de inglês, vocês já viram isso, né? Que é para a pessoa fazer dormindo, tá? Ela liga, tá? E coloca o fone de ouvido e tem uma fase lá, por exemplo, de meia hora que ela ouve a aula em inglês e ela aprende, tá? Dormindo, tá? Então, eu vou nesse tempo. também, tá? E tem que ter um prazo certo, tem um tempo certo assim, porque depois se ela passa daquela fase, vamos supor lá, 30 minutos, se a aula dura 40, ela apaga tudo. Tá? Então tem que ser nesse momento do estado alfa, das ondas alfa, que a pessoa está apta para aprender. Tá? Então isso é neurociência, tá? Que acontece dessa forma, esse aprendizado. Que também é utilizado assim, abaixa o nível de consciência e a pessoa faz o tratamento também. Isso, tá? Então tem forma de tratamentos, né? Tem coisas usadas para o bem e coisas usadas para o mal, tá? Mas tem gente que manipula mentes exatamente dessa forma, né? Também, tá? Mas enfim, é o que eu estava falando. Então, nesta hora desse estado alfa, né? A pessoa pode ter visões, tá? Da mesma forma, ela está vendo a televisão, mas não está entendendo muito bem o filme, mas está vendo. Tá? E na hora que alguém vem e desliga, a pessoa desperta. E fala, por que você desligou? Tá? É exatamente porque ela está num estado transitório entre a consciência com decisão e a fase em que ela perde a consciência, né, do mundo físico e entra no sono profundo. Deu para entender? Tá? E aqui então, nesse momento, quando adormece na cama, ou se a pessoa acorda e depois vai adormecer de novo, né, vai fazer a segunda fase do sono, ela entra de novo nesse estado de letargia ou de diminuição das atividades cerebrais e ela é apta para aprender ou ter visões também espirituais. Tá? Não é o sonho que ela está dormindo, tá? E não tem consciência de nada. Essa ainda é uma fase transitória. Deu para entender? Tá? E Deus fala de uma forma ou de outra. Tá? E revela, olha só que coisa interessante aqui no versículo 16. Tá? Então revela ao ouvido do homem e lhe sela a sua instrução. Então está falando que Deus instrui, Deus ensina quando ele está dormindo. Tá? Então, e é isso que a neurociência descobriu, né? As grandes coisas que já estão escritas aqui na Bíblia, né? Tá? Para apartar o homem, aqui é uma coisa interessante que eu quero pegar esse texto para a gente entender isso aqui, né? Para apartar o homem daquilo que ele faz, para esconder o homem da soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Versículo 19. Também na sua cama o homem é castigado com dores e com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina até o pão e a sua alma a comida apetecível. Desaparece a sua carne a olhos vistos, os seus olhos que não se viam agora aparecem, e a sua alma vai se chegando à cova e a sua vida aos portais da morte, aos que trazem a morte. Então, o que está falando aqui? Que no leito da noite a pessoa é castigada com dores, a pessoa sente dor, tá? E existem realmente muitos casos de pessoas que infartam à noite, aquele que morreu dormindo, tá? A pessoa tem dores, aliás, só para dizer, isso tem uma coisa também fisiológica, né? Especialmente no caso das crianças, né? As crianças têm febre de madrugada. Por que elas têm febre de madrugada? Tá? Porque ela diminui o corticoide endógeno dela para ter o crescimento. E na hora que abaixa o corticoide para ela crescer, abaixa a imunidade e ela começa a ter febre de madrugada, tem sintomas de madrugada. Tá? Da mesma forma também aqui ele fala que na cama a pessoa é castigada com dores. Tá? Porque também é isso. Cai a ação imunológica dela e ela sofre dores, ela acorda às vezes passando mal, tá? Pode acontecer isso dessa forma, quer dizer, ela passou bem durante o dia, tá tudo certo, mas por algum motivo realmente de madrugada acontece o mal ali. E aqui ele está descrevendo que a pessoa vai definhando até a morte, chega assim, às portas da morte para morrer dormindo, tá? Ou então, aliás, ele fala a respeito de Deus sela a instrução para mudar o destino do homem, para desviar a sua alma da cova, no versículo 18 que nós lemos, né? Deus fala com o homem, sela a sua instrução para apartar o homem do seu caminho mau, para desviá-lo da sua soberba e para desviar a sua alma da cova, tá? Então, o sonho de instrução de Deus
é para desviar o homem do seu caminho. Então ele está instruindo para ele não ir para a cova, para ele resgatar-se da cova e ver a luz, e ver a vida. Tá nesse sentido aqui. E aí na sequência do texto, diz o seguinte: se com este homem houver um intercessor, um mensageiro, um intérprete, um dos milhares, para declarar ao homem a sua retidão, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: livra-o, porque para que não desça a cova, já achei o resgate. A sua carne, que estava definhando, se reverdecerá mais do que era na sua mocidade e tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele, ou lhe será propício, tá? E verá a sua face com júbilo e restituirá ao homem a sua justiça. Olhará para os homens e dirá: pequei, perverti o direito, e o que de nada me aproveitou. Porém, Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Tá? Então, vamos falar a respeito dessa questão de sonhos que Deus fala conosco, para desviar a gente do nosso mau caminho. Então, às vezes a gente recebe uma instrução para denunciar que nós estamos indo para o caminho errado, e que estamos indo para o caminho da morte. E Deus quer que a gente se converta daquele mau caminho e tome uma decisão. E aí, inclusive, até no versículo 27, ele fala: eu pequei, eu procedi pervertidamente, mas Deus teve misericórdia. Tá? E Deus deu resgate para mim. Deus salvou a minha vida. Tá? E o segredo aqui está no versículo número 26, que diz o seguinte: este homem que estava castigado no leito com dores, ele vai orar a Deus, e Deus vai ser propício para aquele homem e vai dizer para o anjo: eu achei resgate, redime a vida dele para ele não ir para a cova. Tá? Então o que eu quero dizer de maneira simplificada, dentro de outros assuntos aqui também que nós vamos tratar. Muitas vezes nós somos impactados e amedrontados com sonhos ruins ou pesadelos. Tá? Então vem pesadelos sobre nós, por exemplo, como o caso de se sentir morrendo, sensações de morte mesmo também, tá? Ou pesadelos de acidentes, de coisas ruins que estão acontecendo. E aquilo pode ser um alerta que Deus está dando para desviar aquele destino. Tá? E aí no versículo 26 ele fala: a pessoa vai orar para Deus, e Deus vai mandar o anjo trazer o resgate e vai salvar aquela vida daquela situação que ele estava sonhando. Tá? O que acontece muitas vezes é que quando nós sonhamos coisas ruins, acordamos atormentados, nós simplesmente ficamos amedrontados. Não tomamos um posicionamento de mudar o destino. Tá? É como assim, Deus está falando: olha, vai acontecer tal coisa. Tá? E aí nós oramos, né, e quebramos aquele sonho. Então é um alerta de Deus para a gente orar e os anjos de Deus virem ao nosso socorro. E ele fala aqui: um só anjo, no versículo 23, se houver um mensageiro, um anjo, um intercessor, entre os milhares de anjos, Deus vai dar ordem para aquele anjo, um anjo suficiente para trazer livramento para nós não passarmos pela cova. Ao contrário, a nossa vida que estava definhando, ser renovada como a vida de uma criança, que é o que o texto diz. Ok? Então, se Deus mostra pra gente um sonho e a gente não lembra. Então, mas aí ele vai falar outras vezes. Tá? Então ele vai ter outros mecanismos. Porque se ele esqueceu do sonho, ele não vai orar. Né? Sonho assim, não tem como você esquecer. Ah, sim, exato. Você já acorda assustado. Inclusive até esse tremelique que você falou aí, né? Tá? Acorda com o tremelique ali, que você está caindo, não sei lá, tá? Tem alguma coisa acontecendo. Tá? Espiritualmente falando, tem um alerta de Deus, tem algum aviso prévio, mas não é, entendam o que eu estou falando, né? Não é um sonho fatalista. Tá? Então vocês sonharam comigo porque eu estava chegando aqui na esquina da igreja e teve um acidente bem grave. Um acidente bem grave que eu fui, que o meu carro, sei lá, aconteceu, destruiu, sei lá o que aconteceu, eu estava quase morrendo lá no carro. O que nós fizemos? Né? Oramos e quebramos esse sonho. Tá? O sonho já tem uns 2 anos, sei lá, eu estou vivo. Vai continuar, tá? Quebra, mas a gente quebra o sonho. Então, ao invés de nós nos assustarmos, né, até porque acorda assustado mesmo, tá? Na hora é orar. Se tem um sonho desse, ela nunca mais aparece por aqui, né? Ah, sim, pois é. Aí ela... Porque
porque daí não vou dar lugar. Por exemplo, vamos falar assim, teve uma pessoa, há muitos anos atrás, eu nem lembro quem foi, deve fazer mais de 10 anos, sonhou que eu tinha pego um helicóptero e o helicóptero caiu e eu morri no acidente do helicóptero. Aí eu também, não vou pegar, eu nunca peguei helicóptero. Se alguém me convidava pra Parou de usar helicóptero. eu parei de usar helicóptero, né? Já tem 57 anos que eu não uso helicóptero. Não, Tá? Eu tenho 53. Mas, Optou aí para Campo Largo de carro e não de helicóptero. não, de helicóptero, isso, tá? Então, mas assim, se algum dia alguém me convidar para ir de helicóptero para algum lugar, nunca ninguém me convidou, mas se alguém me convidar, eu não vou. Vai. Não, eu posso ir, eu posso orar, tal, né? Mas, né, também, questão, medida preventiva, né? Ou eu não vou. Eu já convidei pra ele. Vamos pagar um passeio de helicóptero. O senhor hoje já foi aqui pra Então, pois é, mas aí está. Ou eu vou por precaução, não. Eu tenho um aviso que eu poderia morrer num acidente de helicóptero. Vai lhe parar. Aliás, tem pessoas, várias pessoas, né, que têm sonhos assim, né? Tá, por exemplo, um acidente trágico lá dos Mamonas Assassinos, né? Tá? Mamonas Assassinos, né, também, né? Acho que um dia antes, 2 dias antes, um dos integrantes lá sonhou que tinha pego o avião e tinha caído. E tinha morrido todo mundo. Aquele do Chapecó. Do Chapecó também. Do Chapecó também. A pessoa teve um sonho, um dos jogadores, né? Ele teve um sonho que o avião tinha caído. E ele foi um dos sobreviventes. Perdido, na selva. Tá perdido na selva e sonhou tudo, tá? E realmente aconteceu aquele acidente trágico, tá? Então o que aconteceu? Quer dizer, ele sonhou, ele contou para a esposa dele, né? O sonho, que eles tinham um acidente de avião com o time da Chapecoense, caíram no meio da mata, morreu todo mundo, tá? Ele sonhou, só que eles sonharam e ficaram apavorados, né? E não sonhou e oraram para quebrar o sonho, tá? Então tem várias situações assim, né, que nós experimentamos no sonho, que realmente é um posicionamento para a gente mudar. Porque eu falei, o sonho não é fatalista, né? Por exemplo, se eu pegar o helicóptero eu vou cair do helicóptero e vou morrer. Não é a sentença. Não é uma sentença, É um aviso. né? É um aviso. Que é um aviso que a gente vai aceitar o aviso e posicionar, ou a gente, né, ignora e de repente pode acontecer. Era um aviso de Deus que estava. Mas o interesse de Deus o que é? Avisar para achar resgate. Tá? Então, para desviar da cova e para achar a vida. Tá? Ou para corrigir Agora, se você de um mau achar caminho. que você achou muito dinheiro, que você tá milionário, não cancela seu sonho, por favor. Continue dormindo. Recebe. E olhe para que você está distribuindo para mim também. Não, mas só desviando um pouquinho. Então, um dos sobreviventes desse acidente lá em Chapecó, no fim, ele morreu 2 anos depois de infarto. Sério? Lembra? Jogando O futebol. repórter, né? Ah, não lembro. Ah, tá. O repórter tava jogando uma pelada com os amigos e caiu, passou mal no campo. Ah, foi. Verdade. Lembro disso aí também. Também. Durou 2 Tá. anos. Aproveitou mais coisa. Ele era novo, não? Faz 50 alguma coisa. Não, mas vai ver quando. Virou um bônus. Muito bem, então vamos lá. Então assim, então Deus fala através de sonhos ou através de visões, tá? Eu quero trazer alguns exemplos, tá, para nós relembrarmos. Tem vários sonhos, várias visões, tá? Que tem descritos na Bíblia, tá? Um deles está em Gênesis 28. Nós vamos passar alguns sonhos rapidamente, porque o texto aqui, a gente não vai gastar muito tempo nisso aqui, para a gente só exemplificar e poder enriquecer o que está acontecendo aqui, né? Tá? Gênesis 28? 28. Tem um sonho, né? Jacó estava fugindo do seu irmão que queria matá-lo, tá? E ele estava indo para encontrar ali com a casa do seu tio. E diz assim, Gênesis 28, 10 a 17, tá? Então diz o seguinte, que partiu Jó de Berseba e foi para Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que anjos de Deus subiam e desciam por essa escada, e o Senhor estava acima dessa escada e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra,
porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar, e não há outro lugar, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Tá? Então, o que está falando aqui, né? Aliás, ele chamou aqui esse lugar de Betel, que é a casa de Deus. Tá? Então, é onde foi fundada depois essa cidade de Betel. Então, ele teve um sonho e Deus falando com ele. Tá? E o que Deus falou era uma promessa que se cumpriu. Então, não era simplesmente ele sonhou coisa da cabeça dele. Tá? Ele sonhou, Deus falando com ele, e Deus falou com ele exatamente e cumpriu essa palavra como estava acontecendo aqui. Tá? Um pouquinho mais para frente, Gênesis 37, tá? Conta uma outra história bem conhecida também de José, os sonhos de José. Tá? E aí, José teve um sonho, Gênesis 37, 5. Tá? José teve um sonho que contou aos seus irmãos e por isso os seus irmãos odiaram ainda mais. E disse-lhes, Gênesis 37, 6 agora. Gênesis 37, 5 e 6. 6 agora. E disse: ouvi, pois, este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Tá? Então, olha só. Estava ali dentro de um ambiente campestre, né? Plantações. Tá? Era a vida natural deles ali, e ele sonhou que ele e os irmãos estavam trabalhando no campo e o molho, o feixe dele do trigo ali, tá? Estava em pé e os dos irmãos estavam ao redor e se inclinaram. Quer dizer, é um sonho que logo os irmãos já tiveram a interpretação, e os irmãos lhe disseram, no versículo 8: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós, e por isso o odiaram ainda mais por seus sonhos e por suas palavras. Então, quer dizer, um sonho que teve um significado que foi facilmente entendido. Tá? E os irmãos ficaram com ódio dele, porque assim, mas era o irmão mais novo. Né? E os mais velhos tinham que se inclinar para o mais novo, que é o caçulinha. Tá? Normalmente quem manda na casa é o mais velho, né? Tá? Que coloca ordem na casa ali também. E ele sonhou outro sonho, no versículo 9, e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? E seus irmãos, pois, invejavam, mas o seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Tá? Então, olha só, sol, lua e 11 estrelas. Tá? E o pai já logo interpretou, né? Eu sou o sol, a mãe a lua, e as 11 estrelas são os 11 irmãos de José. Tá? Então ele teve já essa interpretação aqui, né? Então, nessa forma, né? Quer dizer, sonhos que estavam prevendo o futuro, que realmente aconteceu. José foi vendido pelos seus irmãos, no final do capítulo 37, foi parar lá no Egito, tá? Foi preso, foi escravo lá na casa de Potifar, Gênesis 39, tá? Aí a mulher de Potifar tentou ter relação com ele lá, ele fugiu, foi denunciado, foi preso, tá? E ele estava ali na prisão, Gênesis 40, ele estava lá com 2 homens, tá? Um era o copeiro do rei e o outro era o padeiro do rei, né? Gênesis 40, versículos 1 e 2, tá? E estavam presos lá junto com José, e os 2 tiveram sonhos. Então, olha só, vamos ver os sonhos também. Versículo 9, Gênesis 40, 9. Então contou o copeiro, aliás, os 2 estavam perturbados, os 2 tinham tido sonho na mesma noite, não tinham entendido o sonho. José viu que eles estavam perturbados e falou assim: o que vocês estão perturbados? Ah, nós tivemos um sonho e a gente não consegue interpretar. Então conta o sonho. E aí o copeiro, versículo 9, contou o seu sonho a José e disse: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. Então, quer dizer, bom, vamos lá. E na vide, 3 sarmentos, brotando ela, a flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó.
Então, quer dizer, ele teve um sonho, dessa forma ele era o copeiro, ele oferecia vinho para o rei, tá? Então no sonho estava dentro do natural dele, da função dele, tá? Da mesma forma, só estou citando esse exemplo para dizer, como eu falei que José estava no campo com os irmãos, sonhou com o feixe dele mais alto, dos outros inclinando, tá? Pois ele teve um sonho sol, lua e estrelas, que não tem nada a ver com... Bom, também estava, né? Porque ele estava lá ao relento também, via o sol e as luzes estrelas com certeza, né? Tá? E aqui o copeiro sonhando que ele estava pegando as uvas e oferecendo o vinho no copo de Faraó. E aí José, versículo 12, dá a interpretação. Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando eras o seu copeiro. Tá? Então, é um dom de revelação. Tem um dom de revelação, tá? Mas assim, vamos pensar, assim, tem um dom de revelação para decifrar, mas assim, tem coisas que são óbvias, ou são mais naturais, que não precisa de muito revelamento, tá? Que ele falou, por exemplo, copo. Tá, ele estava dando o copo na mão do rei. Sim. Né? Então isso aí é uma coisa, Ele né? está vivo para fazer Ele está vivo e está fazendo isso. É como assim, então Deus vai restaurar o copeiro. Não. Só que ele falou, ele estava lá, que tinha os 3 sarmentos. Tá? Aí ele já foi, aí já tem uma interpretação, né? 3 sarmentos são 3 dias. Daqui a 3 dias o faraó vai te colocar no cargo de novo. Tá? Então aí já foi revelação. Porque como é que ele ia saber isso, né? Que era 3 dias. Tá? E aí, ele falou, então lembra de mim depois quando você for para lá servir faraó. Tá? Aí, no versículo seguinte aqui, 16, tá? O padeiro teve um sonho também, contou o sonho. Falou assim, viu que a coisa do copeiro era boa? Falou assim, opa, vou contar o meu também, né? Aí viu então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então José disse, esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de ainda 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Aí foi feio o negócio, né? Tá? Então ele sonhou, estava todo feliz da vida, mas também ele teve sonho com 3 cestos, com os manjares de Faraó, mas ele não estava oferecendo os manjares para Faraó. Ele estava com o cesto na cabeça e vieram as aves e comeram. E ele falou, você vai ser pendurado no madeiro e as aves vão comer a tua cabeça, né? Tá? Dessa forma aqui. E aconteceu que ao 3º dia, no versículo 20, o dia do nascimento de Faraó, fez este um banquete a todos os seus servos, levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez o copeiro mor aos seus oficiais, ao seu ofício de copeiro, e deu seu copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor, ele enforcou, como José havia interpretado. E por que o padeiro, o que ele tinha feito? Não diz o que ele fez. Ele fez alguma coisa que o Faraó ficou muito bravo e mandou ele para a sentença de morte. O que ele fez? Não diz. Não sei se ele tentou envenenar ou... Não sei, né? Mas aí, e foi descoberto. Não sei o que era, não conta, né? Mas ele teve... Ficou bem bravo, mandou todo mundo pra cadeia, né? Mandou os 2 pra cadeia, mas mandou o copeiro, restituiu ao cabo. Pode ter sido, né? Uma situação dessa. Quantos anos José ficou lá preso? 13 anos. 13 anos. José ficou 13 anos preso. A gente... A gente com quase 2 anos de comunidade, tá horrível, imagina 13 anos. Muito bem, então olha só. Justamente. Então assim, agora, dizendo assim, então eu estou mostrando para vocês, a gente está falando a respeito dos sonhos, para a gente ver que tem alguns dados dos sonhos que são de interpretação fácil e outras não são de interpretação tão fácil, tá? Porque para falar assim, você estava com um negócio em cima da cabeça, vieram as aves e comeram, né? Ele já falou assim, você vai estar pendurado, você está pendurado e as aves vão te comer. Tá? Então, os 3 cestos são 3 dias, os 3 sarmentos são 3 dias, tá? E no 3º dia era o aniversário do faraó e aconteceu exatamente em 3 dias, como o sonho de revelação de cada um deles teve. A relação que ele fez é do jeito que as aves se alimentam mesmo do que está nas árvores, está pendurado, os frutos normalmente.
Depois Então, o pastor Guto fez uma tipificação desse texto sobre a crucificação Também de Jesus isso, Cristo. com a crucificação de Cristo também, né? Então tem as pré-figurações Eu lembro muito de bem. morrer pendurado, Mas me tá? lembro que ele, numa pregação dele, ele fez isso. uma outra aqui no ensino bíblico, né? Ele fez, tá. né? A gente estava aprendendo sobre tipificação, né? Isso. No Velho Testamento. Que as coisas têm um exemplo também Sombra. profética, é uma sombra daquilo que ia acontecer depois profeticamente, tá? Ele fez a respeito da crucificação de Jesus. Isso, Fez tá. esse texto. E aí depois no Gênesis 41, tem completar os sonhos aqui nesse texto de Gênesis, né? E depois de 2 anos, Faraó teve um sonho, tá? E eis que ele estava em pé junto ao rio, eis que subiam do rio 7 vacas formosas. Gênesis 41. 41, 2? 1 e 2 agora, isso, 2 agora. Subiam do rio 7 vacas, formosas às vistas e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam no rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então Faraó acordou. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era um sonho. Tá? Então, quer dizer, ele teve 2 sonhos. Aí isso que você falou, né? E se a gente esquece, Deus vai falar de outro jeito. Tá? No caso, ele lembrou dos 2, né? Também ele tá descrito aqui que ele mas ficou perturbado. E chamou todos os adivinhadores do Egito, todos os sábios, contou os sonhos, mas ninguém podia interpretar. Tá? Agora, como é que vai falar, né? Pensa nesse sonho, a gente já sabe o final da história. Tá? Mas como é que vai falar assim? 7 vacas gordas, aí depois vem 7 magras, come as gordas e continuam magras. Aí depois vem 7 espigas boas, aí vem 7 espigas mirradas, devoram as boas e continuam mirradas. Né? Então, o que quer dizer isso? Tá? Aí José foi chamado da prisão, né? Porque aí o copeiro lembrou, tinha um jovem que interpretou o sonho do padeiro, o meu sonho, aconteceu exatamente como ele interpretou no sonho. Aí José foi chamado da prisão e foi lá diante de Faraó, e o Faraó contou para ele, versículo 17 em diante, contou, e aí José veio trazer a interpretação, tá? Olha só, versículo 25. O sonho de Faraó é um só. Então Deus fala mais de uma vez, através de outras figuras, como ele sonhou, para José deu 2 sonhos, né? Das espigas, tá? Dos feixes que se inclinavam perante ele, o feixe dele, e depois o sol e lua e as estrelas que se inclinavam perante ele também. Tá? Foram 2 sonhos e era o mesmo significado. Tá? Aqui também para Faraó, ele deu 2 sonhos e os sonhos são o mesmo significado. E aí o sonho é um só, e o que Deus há de fazer ele mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas, mirradas, do vento oriental, são 7 anos de fome. Esta é a palavra que tem dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois, levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, porque esta é coisa determinada por Deus, e Deus se apressa em realizar. Tá? Então, quer dizer, Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras, testificando que aquilo é sonho dele. Tá? Sonhos diferentes, tá? Com a mesma interpretação, mesmo significado. E foi o que aconteceu. E aí então, aqui, então Faraó colocou José como governador do Egito. Aí nos 7 anos de fartura, ele recolheu o quinto dos grãos, e depois não teve para sustentar toda a fome da terra naqueles tempos. Tá? Ok? Deu para entender, gente? Tá? Então, eu estou lendo também esses, apesar de serem sonhos conhecidos, mas eu estou lendo para a gente ver as figuras de linguagem
tá? Que estão e significados, né? Então, 3 cestos, 3 dias, depois 7 vacas eram 7 anos, tá? Quer dizer, aí vem o dom de interpretação, tá? A gente vai ficar chutando, né? Agora 3 sempre, que apareceu o número 3 é 3 dias. Não é assim. Mas é que o José, ele tinha o dom. Ele tinha o dom, tá? Aliás, até mesmo, Dom, né? quando o faraó fala com Tanto ele... de sonhar como de revelar. Como de revelar, isso, né? Tanto que quando ele conta, quando o faraó chama ele para assim, olha só, vou voltar um pouquinho, 41:15, tá? 14, o faraó mandou chamar José, fizeram sair do cárcere, barbeou, mudou suas roupas e apresentou ao faraó. O faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a faraó, dizendo: isso não está em mim, Deus dará a resposta de paz a faraó. Então ele disse assim que não era ele que era o homem capaz de interpretar, mas Deus dava a revelação. Era o que Deus estabeleceu. Deus falou 2 vezes nos 2 sonhos, para ficar bem determinado que ele vai fazer essas coisas, tá? E a interpretação é de Deus, tá? Então realmente nesse momento, a humildade de José de se colocar, não dizer, eu sei, eu sou capaz, eu já interpretei outras vezes, deixa comigo, nada disso, né? Ele falou: não, isso não está em mim, é revelação, é dom de Deus, dessa forma, né? Isso, exatamente, né? O coração humilde que ele teve ali, tá? Eu vou mostrar um outro para vocês, Juízes, tá? Livro de Juízes, capítulo de número 7. Vamos ler esse 7 aqui. Juízes capítulo 7. Tá? Em Juízes 6, tá? Conta a história que eles estavam debaixo de uma opressão, o povo de Israel estava debaixo de uma opressão muito severa dos midianitas, tá? Que era um povo muito numeroso, e além de ser um povo muito numeroso, também eles eram gigantes, guerreiros, tá? E no capítulo 6, versículo 11, o anjo do Senhor vai falar com Gideão e chama Gideão para levantar-se para vencer os midianitas, tá? E aí, no finalzinho do capítulo 6, tá? No versículo 36 até o 40, Gideão faz uma prova com Deus, tá? Se Deus estava mandando mesmo ele fazer aquilo. É a provinha da lã, tá? Estou muito crente velho, ele fala assim: vamos fazer a provinha da lã, né? Juízes 6, 36 a 40, tá? O finalzinho do capítulo 6, tá? E a provinha da lã, o que o Gideão fez? Tá? Ele falou assim: olha, eu vou colocar uma lãzinha aqui, tá? E essa noite, tá? E aí, amanhã eu vou ver como é que está esse novelo de lã. Se o orvalho estiver somente no novelo de lã e toda a terra ficar seca, então eu sei que vai acontecer assim, tá? Então imagina, tinha orvalho da noite, tá? E o Gideão, o cara também é ousado, né? Ele fala assim: eu quero que o orvalho esteja só no novelinho de lã e todo o campo tudo seco, tá? Gente, essa noite não vai ter orvalho, né? E aí aconteceu isso. Aí no dia seguinte eu falei assim: Senhor, não se ira, deixa eu fazer o contrário. Agora eu quero que só a lãzinha fique seca e todo o orvalho molhado. E aconteceu. Quer dizer, vai ter prova, né? Provinha da lã assim, né? Tá? Tem paciência de Deus também. Paciência de Deus também, né? Tá? Deus já tinha falado. Uma noite e depois a outra noite, né? A gente já quer a resposta mais tarde. Isso, né? Então assim, o anjo já tinha falado com ele, né? Pessoalmente, ele ouviu a voz do anjo, mas aí foi fazer a provinha da lã, né? Então, tudo seco, a lãzinha molhada. Na noite seguinte, não. Tudo molhado e a lãzinha seca. Mas também, tendo essa resposta, ele foi com tudo, né? Não foi. Ainda ficou com medo. Bom, ele foi com tudo, né? Aí ele juntou o povo ali, né? Capítulo 7, tá? Mas mesmo assim, com todas essas provas, né? Deus falando, o anjo falando, as coisas lá mostrando na lãzinha, tudo assim, ele ainda ficou com medo. E aí, então, Deus mandou ele descer lá no acampamento dos inimigos, tá? E é isso que eu queria comentar com vocês, tá? E aí, então, ele faz assim, versículo 9, capítulo 7, versículo 9, tá? Naquela mesma noite,
o Senhor lhe disse: levanta-te e desce no arraial, porque eu tenho dado na sua mão o arraial do inimigo. E se ainda temes descer, desce tu e o teu moço, Purá, o servo dele lá, ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então ele desceu com seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Versículo 13. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia: eis que eu tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda e a feriu e caiu, e ela transtornou de cima para baixo e ficou caída. Então ele chegou na beira lá, um amigo contando para o outro que sonhou aquela noite. Tá? Imagina esse sonho. Aí você ouve esse sonho e fala assim: tá, um pão de cevada rodando, né? Que coisa esquisita. Aí depois aí o pão de cevada virou a tenda ficou de cabeça para baixo, né? O que significa isso? O amigo interpretou, tá? No versículo 14. Então respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Tá? Então o pão de cevada torrado, tá? Era o Gideão, que estava ali rodeando o arraial, tá? E virar a tenda de cabeça para baixo é que eles iam atacar e iam derrotar tudo, ia virar tudo do avesso. Tá? Eles iam perder, tá? E Deus falou para ele: desce lá no arraial, vai ouvir o que vocês estão falando, que eles estão falando lá. Ele ouviu esse sonho. Ele desceu e ouviu esse sonho. Ainda tinha uma testemunha do lado, né? Tá? Que é o servo dele foi junto, né? Tá ali. Então os dois ouviram. E ouvindo isso, olha só, no versículo 15. Ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Tá? E aí ele preparou a turma para a guerra. Deus falou para o inimigo. Então, assim, sonhos com interpretação não é coisa de crente. Isso que eu quero dizer. Tá? O inimigo lá, um teve o sonho, o outro teve a interpretação. E inclusive, claro, falando, Deus usou, né, aquele sonho, aquela interpretação, para Gideão entender e se fortalecer e tomar posição de guerra, porque Deus estava dando a vitória contra aqueles milhares que estavam ali dos inimigos. Ok? Tá? Então, vários sonhos de pessoas incrédulas, tá? Deus pode falar para pessoas incrédulas. Falou para o faraó. O faraó era incrédulo. Tinha todos os deuses do Egito. Ele chamou todos os magos do Egito, sábios do Egito, para interpretar o sonho. 2 sonhos que pareciam óbvios, entre aspas, né? Tá? 7 vacas gordas, 7 espigas boas, depois 7 vacas magras, 7 espigas mirradas. Pois é, a gente sabe agora. Pois é, exatamente. Assim, né, pai? Tá fácil, né? Agora tá fácil, tá? Mas assim, ele cultuava os deuses do Egito, tá? E Deus deu sonhos reveladores e que se cumpriram através daqueles sonhos, tá? Através da interpretação daqueles sonhos. Tá? Então, Deus fala, não precisa ser cristão, está frequentando a igreja, Deus fala através de sonhos para muitas pessoas. Tá? A questão de como interpretar e como se posicionar que é questão diferente. Tá? Por isso que eu falei lá de Jó 33, assim, a pessoa está definhando na cama, atormentado de dores, ora a Deus e Deus vai mandar o resgate através de um anjo para trazer livramento. Tá? Então a diferença entre o cristão e o não cristão é que o cristão sabe se posicionar. Tá? Às vezes não se posiciona, mas ele tem condições, sabe que pode se posicionar. Orar, já não vai posicionar, vai só ficar morrendo de medo, né? E não vai quebrar o sonho, né? Fala assim, então é o destino, né? Deus traçou esse destino. Então, né? Aliás, assim, muitos médiums, né? Zé Arigó e os subsequentes ali, né? Os sucessores do Zé Arigó no espiritismo, homens que foram usados para trazer curas, milagres, assim também, né? Fazer um monte de coisa assim, um monte de manifestações. O João de Deus, tá? Mas todos eles, esses médiums, tá? Que tinham essas revelações e faziam curas, cirurgias espirituais, todos eles morreram de maneira trágica.
tá? E sabiam que iam morrer de maneira trágica. Eles tinham revelação que eles iam morrer de maneira trágica, tá? E morreram mesmo, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que eles estavam cultuando o Deus errado, tá? E ao invés de invocar o nome de Deus verdadeiro, invocar a Jesus para serem salvos, não, eles simplesmente acharam que aquilo era um fatalismo, tá? Que os espíritos, sei lá o quê, tinha uma sentença de morte e eles simplesmente aceitaram e realmente morreram de maneira trágica. Cada um deles ali, tá? Dentro desses grandes médiums no Brasil, né? No Brasil que tiveram essas ações assim, né? Tá? Então é isso. Tá? Então nós podemos mudar o destino, tá? Eu quero ler mais um pouquinho aqui, mais alguns textos, tá? Deixa eu ver que oração aqui. Tá. Já vamos encerrar aqui. Eu quero 2 textos conhecidos também, tá? De Daniel capítulo 2. Tá? Um texto que é conhecido também, Daniel capítulo 2, que aqui também, este sonho de Daniel capítulo 2 foi dado para um homem incrédulo também, que era o rei da Babilônia, o imperador Nabucodonosor. Tá? Daniel capítulo 2. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve sonhos, e seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos, e vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus babilônicos disseram ao rei, em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. E o rei disse aos caldeus: o assunto me tem escapado, se não me fizerdes saber o sonho e qual a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em um monturo. Então olha só o que aconteceu. Quando ele fala que o assunto me tem escapado, não sei, tem alguma outra versão no versículo 5? O que o Nabucodonosor diz? Quem pode ler o versículo 5? Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Isso. Tá? Alguém entende diferente? Não? Tá mais ou menos igual? Eu não sei. Igual. É. Então nessa tradução aqui que eu tenho, depois até vou olhar no original, mas eu acredito que seja assim. Ele fala assim: o assunto me tem escapado. Tá? Então, por exemplo, ele teve o sonho e talvez ele não lembrasse do sonho. Tá? Como eu falei desta forma, né? Que às vezes se a gente acorda imediatamente, a gente lembra. Como aconteceu com o faraó. Ele acordou assustado e lembrou do sonho. Depois ele dormiu de novo, acordou assustado e lembrava do sonho. E contou o sonho. Mas esse caso aqui, o Nabucodonosor, ele não contou o sonho. Assim, vocês vão me contar o sonho. Aí foi pesado, né? Porque aí eles falam assim: mas rei, nunca nenhum rei pediu isso. Tá? A gente não lembra nem o sonho da gente, vai lembrar o sonho do outro. Tá? Vai saber o sonho do outro. Nossa, ia ser um problema. E aí o Nabucodonosor falou assim: eu não quero saber. Se vocês... Claro. Algumas versões aqui, Daniel, quanto mesmo? 2:5. Bom, você vai vendo aí, tá? Se tem alguma coisa nesse sentido assim também. Tá? Mas... o que eu quero dizer, né? Ele usou essa estratégia. Falou assim, por quê? Ele podia contar o sonho e as pessoas podiam combinar e interpretar de qualquer jeito, tá? Para enganar o rei, tá? E ele falou: não, vocês vão me contar o sonho. Se vocês me contarem o sonho, então a interpretação vai ser verdadeira também, tá? E aí, claro, se vocês não me contarem o sonho e a interpretação, vai todo mundo morrer, porque é todo mundo farsante, todo mundo falso aqui, né? Enganador, tá? E aí deu o prazo, chegou o prazo, ninguém tinha dado nem o sonho e a interpretação para o rei. Tá? E então, Daniel com seus amigos estavam na corte real também, né? Eles eram escravos que estavam aprendendo a cultura babilônica, e ali eles foram chamados também para serem mortos, junto com os demais sábios da Babilônia. E aí então foi quando Daniel ficou sabendo deste caso do rei, e aí ele disse, Daniel versículo 16... E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse um tempo para que pudesse dar a interpretação. E Daniel foi para sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Versículo 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite.
Então Daniel louvou o Deus do céu e falou para o rei, né, o sonho, né? Ele diz no versículo 22, Deus revela, não, vou ter que ler tudo, né? Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. E aí foi lá para o rei e contou o sonho que o rei teve. Tá? E o sonho que o rei teve, tá aí na sequência do texto, no versículo número 37, tá? Em diante, tá? 31 em diante, tá? Ele fala para o rei o sonho que ele teve. Rei, o senhor estava vendo uma grande estátua. Essa estátua era dividida em 4 partes, tinha uma cabeça de ouro, tinha o peito e os braços de prata, tinha o ventre e quadril de bronze, tinha as pernas de ferro e tinha os pés de ferro e de barro, tá? Misturado com o barro com o ferro. E o senhor estava olhando no seu sonho e saiu uma pedrinha que foi cortada de uma grande montanha, sem auxílio de mãos, e essa pedrinha feriu a estátua nos pés, e aí toda a estátua desmoronou. Tá? Esse foi o sonho, e a interpretação ele começa a contar, então, a partir do versículo 37. E aí ele fala de 4 reinos que se levantariam da terra. Daniel conta que o Nabucodonosor, o Império Babilônico, era a primeira parte, a cabeça de ouro, versículo 38. Depois no 39 ele fala, vai se levantar um outro inferior ao teu, de prata, depois um terceiro reino de bronze, e depois um quarto reino, forte como ferro, mas que tem as pernas de ferro, mas os pés são em parte de barro, em parte de oleiro, e a pedrinha que feriu a estátua, versículo 44 e 45, é um reino que Deus vai levantar, que não será jamais destruído. Tá? Certo é o sonho e fiel à interpretação. Então, quer dizer... Por que será que Deus perdeu isso aí para Faraó? O Nabucodonosor. Pois é. Tá? Por quê? Tá? Deu para o incrédulo esse sonho. Mas o Daniel estava lá e foi trazer a interpretação. Tá? E 4 reinos. Tá? E aqui fala exatamente do Império Babilônico, no versículo 38. Tá? Depois, até na sequência aqui, tem Daniel 7 e Daniel 8 fala a respeito disso também. Depois vem o segundo reino, que é o Império Medo-Persa. Depois vem o Império Grego, tá? Que é o de bronze. Depois vem as pernas de ferro, que é o Império Romano. E depois os pés de ferro e de barro, que é o governo do Anticristo, antes de Jesus voltar. Tá? E a pedra que feriu a estátua nos pés é Jesus voltando para estabelecer o seu reino, um reino que não será jamais destruído. Tá? Que é o que fala aí no versículo 44 e 45. Tá? Então, é um sonho que conta uma história da humanidade. Tá? Desde Nabucodonosor, 600 e poucos anos antes de Cristo, até os dias que nós estamos vivendo, que ainda vai se cumprir esse sonho, com a vinda de Cristo, com o estabelecimento do reino de Cristo aqui na Terra. Tá? E junto com isso, só para a gente confundir um pouco mais, tá? Anos mais tarde, Daniel capítulo 7, vou acabar com esse sonho aqui, tá? Essas ilustrações de sonhos aqui, tá? Daniel capítulo 7, Daniel estava ali no Império da Babilônia também, e ele teve um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama, e logo escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Aliás, esse 7.1, Daniel 7.1, essa é uma coisa muito importante, tá? Para quem tem sonhos, tá? Escrever o sonho, tá? Logo que acordar, escrever o sonho, tá? Por quê? Senão vai esquecer, tá? E a riqueza dos detalhes, às vezes, é importante, tá? Tem coisas que são ali, que não é por um acaso, nada é por acaso, tá? Deus está falando, tá? Então, na hora que acordar, levanta e escreve, tá? Eu estou falando para os profetas que, né, vão ser usados por Deus com sonhos ou com visões. Tá? Então, escrever para não esquecer. Tá? E a interpretação do sonho que você sabe interpretar? Peraí, nós vamos falar primeiro do sonho. Depois já estou adiantando aqui. Eu nem lembro do meu sonho. Então, A situação é pior. Aí eu perguntei pro meu pai se ele vê, porque eu durmo muito mais que ele, se ele vê meus olhinhos mexendo, ele disse que nem nove. Agora tá escuro, como é que ele vai olhar? Não, mas não é. De dia, porque eu tô acordo mesmo. Ah, tá. Então, dorme, Fim de semana, né? Fim de semana.
Agora você vai olhar que ele tem um... Não, os olhos são fechados mesmo, não deixam fresco. Deixa uma frestinha. Tá bom. Quando ele era casadinho de novo, ele olhava. Hã? Quando era casadinho de novo, ele olhava. Ela sempre foi de dormir. Nós vamos para 42, né? Tá. Então eu nem lembro se olhava. Então vamos lá. Ó. Daniel 7:2. Falou o Daniel e disse... 7:2, né? Daniel 7:2. Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha o sonho maluco que ele teve. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Imagina um leão com asa de águia. E quando eu olhava, foram arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem, ou a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um dos lados, tendo na sua boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e aqui outro, semelhante a um leopardo, tinha 4 asas de ave nas suas costas, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que um 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência, que falava grandes coisas. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, na sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã, o seu trono era chamas de fogo, as suas rodas de fogo ardente, e um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele, e assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens dos céus, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi dado para o filho do homem o domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será jamais destruído. Então, olha que sonho maluco. Só com esses animais, e 4 cabeças, e 4 asas, e todos os dentes de ferro, e parece um pesadelo, né, também, tá? Mas ele não entendeu. 4 anos, 4 milênios. Vamos interpretar os 4 cabeças e 4 cabeças. Aí vai começar, né? A gente vai começar a inventar alguma interpretação dessa forma. Quer dizer, cada interpretação tem o seu significado, né, tá? E aí ele não entendeu. O Daniel não entendeu esse sonho maluco, tá? E aí ele perguntou para o anjo que estava falando aqui. Ele diz assim: esses animais, grandes animais, versículo 17, tá? Que são 4 reis que se levantarão da terra. Cada animal era um reinado na terra, tá? Aí já não é tempo. Já não é tempo, pois é, já não tem outro significado, tá? Então tem que ter dom de interpretação, como... Aliás, Daniel não teve esse dom de interpretação, ele perguntou e o anjo revelou para ele, né? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade, tá? E aí ele quis saber do 4º animal, tudo isso também, né? E aí, vamos falar do 4º animal, que é no versículo 23. O 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele 4º animal, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e as leis, e esses santos do Altíssimo serão entregues na mão desse chifre por um tempo, tempos, metade de um tempo, mas o juízo será estabelecido e tirarão seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino, domínio e majestade dos reinos, debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Acabou o assunto aqui, tá?
No capítulo 8 tem outro sonho, maluco também, com a sua interpretação. Mas eu não vou entrar nesse sonho aqui. Quero acabar com isso aqui. Então, olha só. Daniel teve esse sonho. E ele pediu a interpretação, versículo 17 fala: 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra. Tá? Esse sonho é o mesmo significado do sonho de Daniel capítulo 2 da estátua. São 2 sonhos totalmente diferentes. Uma estátua de cabeça de ouro, prata, bronze, ferro e barro. Aqui são 4 animais: um leão, depois um urso, depois um leopardo, depois um animal grande e terrível que destruía tudo. Mas isso vai acontecer. Então, esse aí, então. Esse da estátua eu já ia interpretar como as Olimpíadas. Um ganha medalha de ouro, outro de prata, outro de bronze. E outro de latão, de outro ferro. não ganha nada. Tá, também. Tá, então assim. Então são. Aqui ele fala, tanto um quanto o outro são 4 reinos. Tá? O primeiro foi o Império da Babilônia. Tá? Que ele é a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro, lá em Daniel 2:38. Tu és a cabeça de ouro. Depois vai vir um reino inferior ao seu de prata. Depois um inferior de bronze. Depois um de ferro. Tá? Depois um ferro e barro. E uma pedrinha vai ferir a estátua nos pés de ferro. Aqui é a mesma coisa. São 4 animais, são 4 reinos. O primeiro reino, tá? A cabeça de ouro é o leão. É o Império da Babilônia. A segunda parte de peito e braços de prata foi o império que veio depois da Babilônia, que foi o Império Medo-Persa, que é o urso. Tá? E cada coisa significada aqui tinha. O urso tinha 3 costelas. Tá? Porque o Império Medo-Persa, ele abocanhou 3 impérios para estabelecer o seu império. Tá? Então o Império Medo-Persa foi a soma da Babilônia, da Assíria e do Egito. Os 3 impérios que vieram antes. Tá? Então cada detalhezinho ali, 4 cabeças, 4 asas, as 3 costelas, tudo tem um significado. Tá? Eu não vou entrar nesses significados agora, mas tá? Só para exemplificar dessa forma. Né? Tá? Mas é isso. Primeira parte da estátua, cabeça de ouro, é o leão do sonho de Daniel 7. Depois veio peito e braços de prata, é o urso. Depois o ventre e quadris de bronze é o leopardo. Tá? São os animais ali, são 4 reinos. Depois o 4º animal terrível é a estátua, né? Os pés de ferro, as pernas de ferro, tá? É o 4º animal. O 4º animal terrível que vai destruir tudo. Tá? Que foi o Império Romano. Tá? Então tem a sequência, inclusive na Bíblia fala o nome desses impérios. Tá? Então Daniel previu isso, tá? 600 anos antes de Cristo. Citou que depois da Babilônia vinha a Média Persa, depois vinha a Grécia, tá? E foi a sequência que realmente aconteceu na história. Tá? Então, esses sonhos malucos, eles têm um significado literal e aconteceram no decorrer da história. Tá? E esses escritos aqui não foi escrito depois, né? Tá? Isso aqui tem registro os pergaminhos lá de 600 anos antes de Cristo. Tá? Já estava escrito com o nome deles, né? E até interessante, eu vou citar um exemplo a mais, tá? Que ele fala, por exemplo, o leopardo tinha 4 cabeças. Tá? Então o leopardo tinha asas nas suas costas e tinha 4 cabeças. Depois Daniel 8 fala de um outro sonho, ele fala, aí cita outro exemplo maluco lá de 4 chifres. Tá? Ele fala de um bode que tinha um chifre notável entre os olhos, e fala que esse é o Império da Grécia, e que esse chifre foi quebrado. Tá? E quando esse chifre foi quebrado, surgiram 4 chifres daquele lá. Tá? Então os 4 chifres do Daniel 8 são 4 cabeças do leopardo do Daniel 7. Tá? Olha, então só a maluquice. Tá? Isso que eu dizer. Mas a interpretação, ele fala muito, muito claro. Ele fala assim, o primeiro chifre, tá? É o primeiro rei da Grécia. E depois que ele foi quebrado, surgiram 4 no lugar deles, é que 4 reinos vão surgir deste mesmo império. Tá? E isso aconteceu. Alexandre o Grande, da Macedônia, instituiu o Império Grego, morreu, tá? Com 10 anos de conquistas. Ele começou a conquista com 22 anos, com 32 anos ele morreu. Tá? E o Império Grego foi dividido em 4 partes. Tá? Exatamente, então está escrito isso. Tá? O primeiro, 4 cabeças do leopardo, são 4 divisões do mesmo Império do leopardo, que é o grego, 4 cabeças. Porque foram 4 generais de Alexandre que dividiram o reino dele. Tá? E no Daniel 8 conta, o primeiro chifre vai ser quebrado e vão surgir 4 chifres dividindo o reino. Então aconteceu, a história é confusa, mas eu estou montando as pecinhas do quebra-cabeça, né? Para dizer que existe interpretação, nada é por acaso. Tá?
Peraí, antes de você fazer a pergunta, eu já estou imaginando alguma coisa. Se fosse a tua esposa, era Como é a pergunta dela, já. Ai, Vai. Então, enfim, mas tá? você vai responder a minha pergunta, mas eu vou fazer. Tá, não, vou responder. Então, desses 4 partes do Império Grego, de um deles surgiu o império seguinte, foi o Império Romano, tá? Que dominou na época de Jesus. Tá? E esse Império Romano foi estabelecido as suas pernas de ferro, aquele animal terrível, e depois esse império vai ser restaurado com 10 chifres, ou 10 reis, tá? Que é a União Europeia. Que é a restauração do Império Romano. Tá? Inclusive, eles restauraram a Comunidade Econômica Europeia, tá? Que virou União Europeia depois, foi feito no Tratado de Roma, no mesma sede da capital do Antigo Império, tá? Em 1957. Tá? E começou a restaurar este Império Romano. Tá? Só que tem outras particularidades, né? Não é diretamente a União Europeia, tem outros países também envolvidos nessa união, que depois vai se levantar o Anticristo. Tá? Ele vai agir durante 3 tempos e meio, que fala aqui. Tá? 42 meses, e aí então a pedrinha vai ferir a estátua nos pés, ou o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus, como diz aqui em Daniel capítulo 7, tá? Vai chegar ao ancião de dias, que é o Deus Pai, tá? Que está sentado no seu trono, e vai receber de Deus Pai o governo sobre todas as nações aqui na Terra. Tá? Então, o resumo, né, desses sonhos malucos que tem aqui, tá? Mas fala então, faça a pergunta. Então, essa volta de Jesus, tá? Isso. Ela está resumindo tudo aqui. Tá aí. Tá. É o Filho do Homem que está vindo aqui. É a pedrinha que feriu a estátua e depois se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. E aí lá em Daniel 2, né, no 44, 45, assim: Deus vai levantar um reino que não será jamais destruído. E agora? Tá? Que é o reino de Cristo. E agora? Em Daniel 7 ele fala sobre isso, só um pouquinho. E aqui ele fala assim, né? E aqui ele fala também: e o Filho do Homem vem sobre as nuvens dos céus. É a mesma expressão que Jesus usa em Mateus 24, 29 a 31, tá? Jesus conta que o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus e vai receber o domínio. Daniel 7, 14, 13 e 14. O Filho do Homem, Jesus, recebendo do ancião de dias, que é o Deus Pai, o governo sobre todas as nações, tá? E todas as nações vão ser, os impérios não vão cair, vai ter só um reino que vai durar para sempre, que é o reino de Cristo. Fala, Zeni, então. E agora, esse tempo que a gente está vivendo, qual que é desses chifres, desses bichos? Que bichos somos nós? Que bicho? Nós estamos pertinho, tá? Aqui fala o seguinte. Vamos prolongar a resenha. Assim, ele fala assim Essa é a parte dele da escatologia. Das pernas de de- Apocalipse é esse. das pernas de ferro, depois tem os pés. E os pés eram em parte de barro e em parte de ferro. E lá então no texto de Daniel 2 fala que eles vão se misturar mediante casamento, vão fazer um pacto entre eles, mas não vão se misturar como o ferro não se mistura com o barro. Porque uma parte do reino é forte como o ferro e outra parte é frágil como o barro. Tá? E no Daniel 7 e 8, tá? Fala de 10 chifres e fala que na interpretação, no 7 e 24, fala que são 10 chifres, são 10 reis do mesmo reino. Tá? Então o que nós estamos falando? Estamos falando de um mundo de globalização. Em que ponto nós estamos nesses chifres? Nós estamos que está todo mundo caminhando para uma globalização. Estamos vivendo uma época de pandemia em que todo mundo tem que ser vacinado, em que todo mundo tem que receber o passaporte sanitário para poder viajar, né, para poder entrar nos países, para poder sair para fazer compra, tá? Então está se estabelecendo a necessidade de um grande líder mundial que vai reunir as nações, Juntar o barro com o ferro. Juntar o barro com o ferro, é isso mesmo. As nações frágeis como o barro e as nações fortes como o ferro, vai unificar os fortes com os fracos e ele vai exercer um domínio com 10 reis dessa forma. Então, no Daniel 7, 8 fala que tem 10 reis e aí se levanta um 11º, que é o anticristo, que vai falar com insolência contra Deus, tá? Que é o governo do anticristo. Então, que momento nós estamos vivendo? Esse momento em que, até pela pandemia, tudo assim, está se falando da necessidade de ter um governo globalizado para resolver a pandemia, resolver a crise econômica, e vai surgir um grande líder que George Orwell, né, escreveu em 1984, né, a obra 1984, que haverá um grande irmão, né, o chamado Big Brother, que virou programa de televisão, que é o Big Brother está olhando você.
Tá? Então é isso, essa fiscalização que nós temos através das câmeras do celular, do GPS, sabe onde a gente está, o que você está fazendo, o que está comprando. Então, todo esse sistema implantado, né, é exatamente para que se estabeleça a mistura, o reino do ferro misturado com barro, para o anticristo se levantar e depois Cristo vai voltar para estabelecer o seu reino, né, destruindo o império das trevas desse anticristo. Né? Então, ele vai ferir a estátua ou vai ferir os 10 chifres, aquele animal vai ser morto, tá? Como diz ali no Daniel 7:11, né? O animal vai ser morto, quer dizer, o império das trevas vai ser destruído e Jesus vai voltar sobre as nuvens dos céus e receber o reino de Deus para estabelecer aqui na terra. Tá? Então é isso aí. Fala, Kel. Basta saber se Bolsonaro é um desses reis, né? Desses 10 reis. Se Deus dá o sonho e depois dá a interpretação, por que já não dá a interpretação de uma vez? Por que tanto enigma, tanta complicação? Porque se a gente entender algumas coisas, né, na hora errada, a gente acaba fazendo coisas precipitadas também. Então ele falou... Mas e os sonhos que a gente tem hoje? Parece que a gente nunca vai entender o que a gente está sonhando. Mas eu acho assim, se você... Tem que orar igual Daniel. Sonha de uma vez uma interpretação do Então, negócio. se Fala mais de claro. mão beijada, você não ia buscar ele. A Daniel foi orar lá com seus amigos. Desenha. O Daniel ele teve um sonho, mas ele buscou de Deus. Daí, O José também. O José falou assim, não é meu. Isso não é meu, é Deus que revela. Tá? É a busca, é a dependência. Ele instiga você a buscar ele pela resposta. Isso, exatamente, tá? Tá vendo? Eu tô ficando bom? Tá ficando bom, hein? É isso aí, tá? Isso aí, tá vendo? Claro que a minha pergunta não vai mudar em nada o que Deus manda. Deus vai falar... Não vai mudar E aí... em nada, ele não vai me desenhar, ele não vai me falar nada. É só a gente, né, às vezes pensar assim, né, que... Tanto que é o As seguinte... coisas são tão complicadas. Então, essa parte de sonhos, né? Eu citei esses exemplos para a gente ver exemplos, né? De figuras de linguagem, né? De animais, de vaca, de espigas, essas coisas assim também, né? A espiga mirrada, essas coisas assim também, tá? Agora, então, para que eu tô citando da tenda que virou de cabeça para baixo lá com Gideão, tá? Então, são alegorias, né? Que a gente queria que a gente tivesse percepção que tudo, eu falei, as 3 costelas têm significado, as 4 asas, os 4 cabeças, os 4 chifres, tudo tem significado, tá? Um é ano, outro não é ano, outro é imperador, outro é época. Isso, então é isso, tem que ter dom de revelação, tem que buscar Deus. Animal. Tem que buscar Deus, então Deus fala por enigmas, tá? E assim, mas quer que a gente busque a interpretação, tá? Então isso que, aliás, é o que está lá em Jó 33, né? Então Deus fala e vai orar a Deus e Deus vai trazer o resgate. Mas enfim, vamos fechar, associando os exemplos, Atos 2, tá? Versículo 16, tá? Atos 2, 16. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel, quando eles começaram a falar em novas línguas, lá cheios do Espírito Santo, em Atos 2, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, eu já estou no 16, né? E o que estava acontecendo ali, que eles começaram a falar em línguas estranhas, em cada um na língua do país ali, dos ouvintes. Isto acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos 2, 17. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Tá? E também derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Tá? E aí vem sinais no sol, na lua, tá? A lua se tornará em sangue, olha lá no versículo 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. O que estão falando isso aqui? Eclipse solar e eclipse lunar com lua de sangue. Como nós tivemos semana passada, semana retrasada, acho que teve uma lua de sangue, tá? Eu não sei que dia que foi, dia 26. Dia 26. Sempre que tem lua de sangue, acontece alguma coisa no céu e Curitiba fica inteiro nublado. E a gente não vê. Então sempre tem no Rio de Sangue, então quando tá nublado, né? Tem um fenômeno. No Brasil só foi no Rio de Janeiro. Deve pra ver? Deu pra ver. De manhã, não foi? Tá? Mas são sinais. São sinais nos céus, tá? Mas o ponto é que nos últimos dias, Atos 2,17,
tá? Nos dias que antecedem a vinda do reino de Cristo, nos últimos dias, Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne e fala sobre ter visões terão sonhos. e ter sonhos. Eu sou velha ainda, então... Ah, mas eu não velha. Sonhos e visões velho serão... ainda. Tá. Você vai perguntar pra minha mãe. Então, os sonhos e as visões serão multiplicadas e é para profetizar. Tá? Então, ele está dizendo ali, no versículo 17 e 18, que é para nós profetizarmos segundo o Espírito do Senhor. Então, não é para desprezar os sonhos, ao contrário, quanto mais nós nos aproximamos desse tempo, né, Zenix, você está perguntando ali, né, que parte do animal, do chifre, nós estamos chegando, né, tá? Estamos chegando pertinho, porque estamos nesse momento exatamente de globalização, de pandemia, de crise econômica, etc. Tal, que as nações estão pedindo um grande irmão, tá? Um Big Brother que vai ser um grande líder mundial que vai resolver os problemas do mundo. Tá? Estão nessa expectativa. E nesse tempo que nós estamos chegando, então, Deus vai continuar e cada vez mais derramar esses sonhos, essas visões para a gente profetizar. Então é necessário que a gente tenha entendimento do que está acontecendo. Tá? É claro que tem a ver com a realidade no mundo, tá? Temos que saber o que está acontecendo no mundo e o que Deus está falando a respeito dessa realidade através dos sonhos ou através das visões proféticas. Tá? São palavras de revelação, são palavras de entendimento, tá? Que Deus vai dar. E claro, da mesma forma que fala sobre os profetas, quando lá em 1 Coríntios 14 fala, um profetiza e os outros julguem. Tá? Porque qualquer um de nós aqui pode ter um sonho. Tá? E aí, quando a gente expressa o sonho, vai ter critério. Não, esses 3 cestos são 3 dias. Tá? Esses 7 vacas são 7 anos. Tá? Vacas gordas é ano de fartura. Vaca magra é tempo de escassez. Né? Então, quer dizer, na sabedoria, aliás, Daniel não estava sozinho, né? Mas ele estava orando junto com seus amigos. Né? Então eram 4 homens orando para Deus dar a revelação. Tá? Mas a visão foi dada a Daniel e ele disse, o Senhor é que remove reis, estabelece reis. Por que ele falou isso? Porque cada parte da estátua saiu a cabeça de ouro e entrou o peito baixo de prata. Depois saiu aquele rei e entrou outro rei. Tá? Então o Senhor muda os tempos, muda as estações, estabelece reis, remove reis. O Senhor controla todas as coisas. E aí ele bendisse a Deus do céu por causa disso, porque sabendo o significado daquele sonho que realmente aconteceu e está acontecendo nos dias atuais também. Tá? Então é muito importante nesse sentido nós temos entendimento a respeito desse assunto, tá? E eu quero 2 textos a mais, e aí a gente acaba, tá? Eu vou fazer igual o pastor Guto. Hoje eu vou ser breve. Brevíssimo, tá? Eu falei também, né? Porque na época ele falava assim, hoje o culto vai se estender. Quem tiver com pressa, vai à vontade. Tá? Atos 11, tá? Tem um texto muito conhecido que até na semana passada foi lido aqui, tá? A visão que Pedro teve quando ele... Atos 11, tá? Quando ele estava lá na casa de Simão o Curtidor, na cidade de Jope. 11... Aliás, na verdade não é 11, é no 10, né? Mas eu estava contando 11 que ele já estava contando a história, tá? Mas é 10, 13, tá? Ele estava lá, 10. Tendo fome, aí depois no 11 ele está contando, né? No 11 e 2 ele está contando a história, né? Mas começou no 10, tá? Viu o céu aberto, tá? Ele veio um arrebatamento de sentidos, ele teve uma visão aqui espiritual, né? Viu o céu aberto, descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, virado para a terra, vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, aves dos céus, e foi dirigida a Pedro uma voz dizendo, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor. Quer dizer, ele teve uma visão, sabia que Deus estava dando aquela visão para ele, que ele estava orando lá, ao meio-dia, lá no terraço da casa, né? Nunca comi coisa comum ou imunda. Segunda vez lhe disse a voz, não faça comum o que Deus purificou. E aconteceu isso 3 vezes e o vaso tornou-as recolher-se no céu. Estando Pedro ainda pensando, duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, vieram os homens que o Cornélio tinha enviado e perguntando por ele. E aí o Espírito Santo falou para ele, esses 3 homens te buscam, vai com eles, nada duvidando porque eu os enviei. Então o que estava acontecendo aqui? Ele teve um sonho de
um lençol, parecendo um vaso, tá? Que tinham animais lá dentro, e animais que os judeus não comem. E aí veio a ordem para ele, come esses animais. Não, eu não como coisa imunda, tá? Também porque os judeus tinham preconceito com os que não eram judeus, né? Então eles não se misturavam com não-judeus, tá? E acabou de ter aquele sonho, chegaram os não-judeus na porta da casa lá para chamar para ele ir para a casa do Cornélio, do centurião romano. E aí Deus disse, vai com esses homens que eu enviei ele para vocês ir na casa deles, tá? Aí no 11 ele conta essa história de novo, ele relata esse fato, tá? Então mas ele teve uma visão, quer dizer, dentro do contexto da cabeça dele de judeu, né, de animais impuros, e aí apareceram os homens impuros na porta da casa dele, chamando ele. E Deus falou, vai com esses homens. Ele entrou na casa do Cornélio, do não-judeu, que era impuro, e aí, tá? Põe aqui a tomadinha. Não, mas você vai dar, tá. 20%. Não, tá, pode deixar. Tá. Já vai acabar? Não, tá. Só dá uma. O que eu coloco aqui? Entendido? Entendido. Pronto, e continua a gravação. Tá. Obrigado, Marta. Mas 20% dá para encerrar? Dá. Mas 2% já dá, tá? Pode continuar que tá interessante. Tá. Então, quer dizer, teve uma visão ali e a interpretação veio logo em seguida. Porque os homens chegaram e falaram, então era isso que Deus estava falando. Era para eu ir com esses homens ali, que eu estava achando que era impuro, mas é para entrar na casa desses impuros, porque Deus purificou. Tá? Então ele entendeu, foi lá na casa do Cornélio, e aí no capítulo 11 ele explica essa história também. Tá? E aí no 11, tá no finalzinho do 11, diz a respeito de um homem chamado Ágabo, tá? Que era um profeta. Tá? 11, 27. Tá? Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isto aconteceu nos tempos de Cláudio César, que foi o imperador romano. Tá? Então este Ágabo foi até lá, na cidade de Antioquia, ele morava em Jerusalém e foi para lá, tá? E disse, e é interessante que ele fala isso, dava a entender pelo Espírito, tá? Que haveria uma grande fome. Quer dizer, então, sabe assim, não é falar assim, olha, assim diz o Senhor, vai ter uma fome. Não foi isso que ele falou, tá? Ele deu a entender, e as pessoas entenderam, poxa, ele está falando alguma coisa, né? Tipo, 7 vacas magras, sei lá o que ele falou. Ele não tinha certeza. Ele não tinha certeza, mas ele deu a palavra, tá? Ele como profeta, ele deu a palavra, tá? E realmente o tempo de fome veio nos dias do imperador Cláudio César, tá? Mas olha, quando eles ouviram aquela palavra do profeta Ágabo, versículo 29 e 30, os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que estavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos as ofertas por meio de Barnabé e de Saulo. Tá? Então eles acreditaram, né, numa palavra daquele profeta. Tá? E mesmo que ele não tinha clareza do que ia acontecer. Tá? Ele dava a entender que haveria tempos de fome. Eles não, se Deus está falando alguma coisa de fome, vamos preparar. Tá? Vão preparar, vão levantar ofertas e vão mandar para aquele povo lá não passar fome no tempo da fome. E realmente houve o suprimento. Tá? Paulo e Barnabé foram instrumentos de levar... Saulo é Paulo. É o Saulo, isso é. Depois que ele se converteu, ele passou a ser chamado de Paulo. Esse não era Paulo ainda. Não era Paulo. Ainda estava ali meio confuso. Ali, tá? E eu quero ler depois, né, Atos 21. Tá? Esse mesmo Ágabo. Tá? Mas antes desse Ágabo, Atos 21, versículo 8. No dia seguinte, partindo o Paulo, né? O Saulo virado Paulo, e nós com eles estávamos chegando a Cesareia e chegando na casa do Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E o Filipe, evangelista, tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Não conta o que elas profetizavam, tá? Mas só fala isso, que ele tinha 4 filhas que profetizavam, tá? E aí vem o Ágabo, demorando-nos ali por muitos dias, versículo 10, chegou da Judéia um profeta, por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo,
assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Tá? Então olha só, aqui ele não falou, não deu a entender, ele foi muito claro. Tá? Pegou o cinto de Paulo, amarrou a sua própria mão e seus pés ali e falou assim, o Espírito Santo está dizendo assim, o dono dessa cinta vai ser preso e vai ser entregue pelos judeus para os romanos. Tá? Então ele foi muito claro e específico ali. Aí entra aquela questão de errar, né? Que vocês tinham falado na semana passada, né? A gente às vezes pode falar coisas que não são do Espírito Santo, da nossa carne, da nossa mente, tá? Mas fala. Recebeu alguma coisa, fala. Mas então, pastor, aqui nesse caso, se ele orasse, pedisse para o anjo interceder lá, não tinha jeito, era coisa de Deus. Era coisa de Deus, era coisa de Deus. Aqui era uma palavra de Deus. Aí, tanto que a reação do povo, olha só. Era uma previsão. Era uma previsão, tá? Era uma palavra profética a respeito do que ia acontecer com Paulo, tá? Então, e olha só, ele veio com tanta ousadia, o Espírito Santo está dizendo isso, tá? Vão prender esse homem, dono dessa cinta aqui, e vão levá-lo lá para os gentios, tá? Que foi entregue para os romanos, né? E Paulo passou os 2 últimos anos da vida dele preso em Roma, onde ele escreveu essas cartas que nós temos aqui na Bíblia, tá? Depois dessa, foram 2 anos muito frutíferos de Paulo. Estava preso com escolta dentro de casa, tá? Não era preso em prisão, ele estava na casa alugada, né? Morava na casa e só que tinha uma escolta armada dos romanos. Já ganhou os soldados romanos, já escreveu as cartas lá, mandou as cartas e assim por diante, né? Mas enfim. Foi o primeiro home office. Foi o primeiro home office, exatamente, né? Foi fazer o... tá? Mas olha só, mas olha que interessante. Eles ouviram aquela palavra do Ágabo, primeiro da fome, lá em Atos 11, tá? Agora em Atos 21, ele ouve a palavra do profeta Ágabo, com uma palavra bem clara, né, a respeito da prisão de Paulo. Ouvindo isso, nós rogamos a Paulo, tanto nós como os que eram daquele lugar, que ele não subisse para Jerusalém. Eles acreditaram na palavra profética, tá? Porque eles sabiam que se ele fosse para Jerusalém, os judeus de Jerusalém iam prendê-lo e entregar para os romanos, né? E aí Paulo respondeu, que fazei vós, chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não somente para ser ligado, preso, mas ainda para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E como nós não podíamos convencê-lo, nós nos aquietamos e dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Tá? Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém e foram também conosco alguns discípulos a Cesareia, e assim por diante. Tá? E chegou a Jerusalém, foi preso e foi levado para Roma. Mas ele também foi preso porque Deus queria conservá-lo vivo, né? Sim, então sim. Ele preso, ele não seria morto. Porque os judeus queriam matá-lo. Então foi uma ideia de Deus protetiva para ele. Isso. Para ele gerar tudo isso que ele Exatamente, tá? Então, foi uma palavra profética, tá? E ele não temeu, tá? Que eu esqueci agora. Eu tinha até lido isso aqui, agora eu esqueci onde está, tá? Que Jesus apareceu para ele, tá? Esqueci esse texto onde está, tá? Que Jesus falou, Paulo estava preso numa prisão naquele momento. Jesus apareceu pessoalmente para ele e falou assim: olha, assim como você deu testemunho aqui, eu quero que você vai dar o testemunho lá em Roma. Então ele sabia que ele ia ser preso, tá? Jesus já tinha avisado, por isso que ele não quebrou não, tá aqui amarrado em nome de Jesus Cristo, não vou ser preso coisa nenhuma, não, né? Tá assim, tá? Então Até porque já aconteceu de um vai ir para o outro lado e o barco virou. E o peixe teve que engolir, né? Então já aprendeu com choras. Então, eu tinha lido esse texto, mas eu acabei esquecendo onde está, que Jesus apareceu para ele falando isso, tá? Enfim, tá? É isso aí, tá? Aqui, ó. Atos 18, tá? Atos 18, Paulo preso, tá? E aí, Atos 18, versículo 9. Ah, não, esse texto não. Tudo bem, amor, a gente sabe o que você acha. Esse aqui ele fala também, ele fala assim, disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. E ali ficou 1 ano e 6 meses, tá? Então não é nesse texto aqui, é um pouquinho mais para frente, tá? Que depois eu acho, tá? Enfim, tá? Tem esse fato também, tá? E depois não corta a cabeça dele mais tarde, né? Mais tarde corta a cabeça dele.
Tá? E aí então, só que eu queria fechar esse assunto dessa forma, né? Que assim, então, teve uma palavra profética e realmente Deus protegeu a vida de Paulo, porque os judeus estavam, porque Paulo estava pregando Cristo Jesus, e os judeus não aceitavam Cristo, né? Estava causando um grande tumulto, estava perdendo os judeus que estavam se convertendo para o cristianismo, e eles estavam perseguindo Paulo para matar. Então essa prisão de Paulo indo para Roma realmente foi uma proteção, e ali Paulo preso, tranquilo, numa casa, com todos, podia receber visita, né? Fazer os discipulados dele lá, escreveu essas cartas que nós temos aqui no Novo Testamento, nessa época de prisão. Lucas estava junto. Lucas estava junto com ele ali. Atos é de Lucas. Atos é de Lucas, isso. Lucas acompanhou todas essas viagens, tudo assim também, então ele testemunha, ele foi testemunha ocular ali mesmo, né, também, né? Tá? Então foi bem assim. Ok? Então, o que eu queria falar, fechando assim esse assunto, é isso. Então Deus fala de muitas maneiras, tá? E é importante nós, fala, vai ter uma fome, esse homem vai ser preso, tá? Dá coisas muito claras e específicas, dá revelações dessa forma. Também fala através de enigmas, através de sonhos ou visões, mas é importante a gente estar junto, orarmos juntos, como Daniel com seus amigos, tá? Porque Deus tem revelação, tudo tem sentido, e à medida que nós buscamos a Deus, nesta comunhão, os profetas vão julgar e Deus vai dar entendimento para que a gente possa se posicionar e especialmente a gente profetizar em nome do Senhor. Então, nos últimos dias, Atos 2, 17 e 18, o Espírito Santo vai ser derramado. Nos últimos dias, com sonhos, com visões, com palavras proféticas, e nós temos que profetizar a vinda do reino de Cristo. Tá? Amém? Tá? Então, que Deus nos abençoe com essa sabedoria, entendimento. Não desprezemos as profecias, tá? Ao contrário, até como Daniel acordou, escreveu logo o sonho, vamos escrever, vamos compartilhar, tá? Que Deus vai dar revelação daquilo que procede dele. Claro que tem sonhos humanos também, né? Tá? Tem sonhos que são movidos pelos nossos sentimentos, por aquilo que nós estamos vivendo, como nós vimos aqui, né? José sonhou com coisa dele, né? Assim por diante, né? Então, também tem os sonhos naturais, mas tem sonhos proféticos que Deus quer falar e que Deus nos use para ouvir e para falar em nome do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar então, para encerrar? Pastor, e depois, sabe que a Mara abriu ali, a Vanessa colocou da Claudina. Deixa eu ver. Não, Então encerramos. Obrigado, boa noite a todos.